paz de Cristo esteja contigo, querido irmão e querida irmã. Mas um vídeo para o Apocalipse 18. Irmãos, é com grande alegria que eu estou fazendo este vídeo, por vendo os irmãos em Moçambique que entregaram suas vidas a Jesus. Na vez anterior foi o nosso querido irmão Júlio Sabonete, fez o seu confessar olhando para o céu. Agora, desta vez, é a nossa irmã Gracinda Ernesto, também fez o seu confessar olhando para o céu. Irmãos, é uma grande alegria, com tanta honra e glória, que nós louvamos, glorificamos o nome de Deus por essas almas que estão se entregando a Cristo. E neste momento o céu está muito alegre por toda a alma que se entrega a Cristo. Então nós agradecemos. Você que não fez o seu confessar olhando para o céu, mas você crê que esse ministério é de Deus, foi levantado por Deus, então não demore muito, faça já o seu confessar olhando para o céu, pois nós temos pouco tempo, não temos muito tempo. Então faça o seu confessar olhando para o céu, levanta as suas mãos e seus olhos para o céu, confessando que creio que Cristo virá incorporar em seu céu, em Elias e Joaná, para realizar a última grande obra aqui na terra. Que Deus seja louvado. Amém. Esta é a confissão que tu deves fazer, querido irmão, pois Ele está no lugar do batismo. Então, estamos na hora final em que o batismo perdeu a validade. Agora é o confessar olhando para o céu, em que a confissão está no lugar do batismo. Então, queridos irmãos, nós agradecemos, que Deus abençoe a todos, principalmente os meus irmãos de Moçambique, que o Senhor Deus esteja guiando aos irmãos, inclusive todos os irmãos que já fizeram o seu confessar olhando para o céu, que estão crendo, que creram de coração neste ministério. Então, que o Senhor Deus abençoe a todos que fazem parte do quarto anjo. Louvado seja Deus. Amém e amém. Eu, Gracinda, levando as minhas mãos para o alto céu, creio que Cristo irá incorporar seu ser, Elias e Joaná, para realizar a última grande obra aqui na terra. Amém. Olá, queridos irmãos, a todos os pertencentes a este ministério Quarto Anjo, quer em Angola, Moçambique e no Brasil. Saúdo os papais do Senhor. A você que ainda não aceitou a mensagem, também recebe as minhas saudações. Eu venho nesta manhã partilhar a palavra do Senhor com os irmãos, como tem sido do costume. E o centro da nossa mensagem hoje é sobre a incorporação. Queridos irmãos, um assunto que nos últimos dias tem sido muito polêmico para muitos adventistas do sétimo dia, mas que na palavra do Senhor ela está revelada e clara para o nosso entendimento. Queridos, nós vamos começar pela bênção dada a Abraão
pelo Senhor, o Senhor abençoou Abraão com a promessa de que seria pai de muitas nações. Abraão gerou Isaac. Isaac, por sua vez, gerou a Esaú e a Jacó. Mas como nós sabemos, pela história bíblica, Jacó recebeu a bênção de primogenitura e que nesta usurpação, a bênção de primogenitura a Esaú, Jacó, em sua caminhada, em sua agonia, ela vem e o anjo vem e aparece-lhe e luta com o anjo até prevalecer. Assim, o anjo atribui o nome de Jacó a Israel. Logo, queridos irmãos, o Espírito de profecia diz que aquele anjo que lutou com Jacó era Cristo. E é aqui onde está o centro da nossa atenção. Quando o Senhor, Jacó, pela inspiração divina, então, recebe do Senhor a ordem para abençoar os seus filhos. Sabemos nós que são 12 filhos e que cada um deles forma uma tribo. Ao receber esta ordem, Jacó abençoa os seus filhos, mas olharmos para o livro de Gênesis 49, no versículo 1, Jacó diz o seguinte: vem e vos anunciarei o que há de acontecer nos derradeiros dias. Que significa que isto é uma profecia dada por Jacó, o patriarca, para os últimos acontecimentos. É neste ponto que nós queremos tirar apenas 2 tribos das 12 e analisarmos cuidadosamente essas 2 tribos, a qual é a tribo de Judá e a tribo de Dan. Em Gênesis 49, no versículo 9, a bênção que Judá recebe é que Judá é um leão. E diz o patriarca: da presa subiste, filho meu. Que significa que da tribo de Judá, Cristo viria para assim salvar a humanidade. Cristo devia encarnar na linhagem de Judá e devia estar preso por 3 dias no sepulcro, isso é a morte. Mas a profecia diz que da presa subiu, que significa a ressurreição de Cristo. Isto tudo na linhagem de Judá. Ao analisarmos agora no versículo 16, para Dan, ela diz: Dan é uma serpente, é uma víbora junto ao caminho. Queridos irmãos, Dan, sendo uma serpente, aí estava a bênção do patriarca Jacó, estava a se referir à prudência que Dan teria junto ao caminho e junto à vereda. O provérbio diz que a vereda do justo é como a aurora e ela vai brilhando, brilhando até se tornar o dia perfeito. Então, irmãos, nós sabemos muito bem que em Apocalipse capítulo 10, nos versículos 3, diz que o anjo que falava com João ruge como leão. Ao rugir, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Eu quero pegar apenas aqui o título leão. Leão. Este título leão só é atribuível a Cristo. E quando Judá era um leão na profecia, estava a dar referência ao próprio Cristo que encarnaria na linhagem de Judá. Agora preste atenção, querido irmão, e vamos analisar
o livro de Deuteronômio, no capítulo 33, no versículo 22, diz o seguinte: Dan é cria de leão que salta de Bazã. Dan é leão que salta de Bazã. Então, na bênção, Dan recebe o título de leão. E Gênesis 49, voltando mais atrás, no versículo 18, o patriarca Jacó, ao olhar para Dan, ele profere as seguintes palavras: a tua salvação espero, ó Senhor. A tua salvação espero, ó Senhor. Então Cristo manifestou-se na linhagem de Judá, agora deve manifestar-se nos últimos dias na linhagem de Dan, para salvar a humanidade. Daí leva o patriarca Jacó a proferir essas palavras: a tua salvação, em Dan, a tua salvação eu espero, ó Senhor. Queridos irmãos, vamos avançar para mais longe e vamos alinhar esta profecia com a profecia dada a Malaquias no capítulo 3, no versículo 1, quando o Senhor diz o seguinte: eis que enviarei o meu mensageiro. Eis que enviarei o meu mensageiro, o homem do meu concerto, e de repente virá o Senhor. Sabemos nós que essa profecia está relacionada ao Elias que viria antes da consumação dos séculos. Então, é o mensageiro do concerto, porque Cristo vai fazer o concerto com os seus 144 mil. Cristo vai fazer uma aliança com os 144 mil. E no capítulo 4 de Malaquias, no versículo 5 e 6, o Senhor diz assim: eis que vos enviarei o Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ela converterá o coração dos pais, dos filhos. E agora nós levantamos a seguinte questão: quem tem o poder de converter o coração dos pais e dos filhos? Unicamente é Cristo. Unicamente Cristo tem o poder de converter o coração dos pais, dos filhos. E Cristo promete enviar o Elias. Queridos irmãos, Deus prometeu levantar um profeta antes da consumação dos séculos, e por meio deste, Cristo, o Elias, falaria por meio dela, conforme Isaías predisse: pelos lábios gaguejantes falará o Senhor a este povo, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Queridos irmãos, aqui estamos. Em Apocalipse capítulo 10, o anjo vem ter com João, e ao rugir como leão, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Mas o João diz que eis que eu estava para escrever, mas o anjo me advertiu a não escrever. Eu estava para escrever o que os 7 trovões disseram, mas fui aconselhado a não escrever. E aí Cristo diz: eis que não escreva, sela, e não escreva o que os 7 trovões proferiram. E aqui estamos, irmãos. Temos vindo desde 2020, nós tivemos a irmã Deuseline Souza, que profetizou que Donald Trump assinaria um decreto no dia 2 de junho de 2020. Aguardou-se e aconteceu como predito.
vários outros sonhos ela tem predito e que têm acontecido. Mas, queridos, um dos sonhos que ela teve numa noite é que ela ouvia umas vozes como se fosse de muitas águas. E isto está em harmonia com o livro do Apocalipse. E nessas vozes saíram as seguintes palavras: eis que no tempo do coronavírus eu incorporarei em um corpo que não é meu, em um corpo de um homem. Então, irmãos, aqui estamos. A profecia da incorporação é proferida pelos 7 trovões, que foi oculta desde os tempos dos nossos patriarcas, mas foram preditas por eles e agora chegou o tempo do seu cumprimento. É-nos ensinado pelo livro sagrado que o Apocalipse 10, o anjo do Apocalipse 10, a irmã White diz que este poderoso anjo é Cristo. E que antes da sua descida, muitos outros anjos vão correndo de um lado para outro para preparar o caminho. Irmãos, o poderoso anjo do Apocalipse 18 é Cristo, que desce no período da incorporação. Assim a irmã Deuseline recebeu mais um sonho, que a partir do dia 3 de dezembro a 10 de junho de 2025, a partir do 3 de dezembro de 2024 a 10 de junho de 2025, seria o período de 190 dias para a incorporação. E aguardamos que no dia 10 de junho, Cristo irá incorporar em seu servo, em Elias Joanás. Assim, Cristo receberá o nome de Elias Joaná, visto que a quem ele irá incorporar tem o nome de Joaná, e Cristo é o Elias prometido. Lembrando que os 144 mil, tão logo que Cristo incorpora, os 144 mil serão chamados e com rostos iluminados proclamar a mensagem da queda de Babilônia. Queridos irmãos, aprendemos que como Eliseu almejou o espírito de Elias, os 144 mil terão o mesmo espírito de Elias, o espírito audaz, o espírito que levou Elias a ter coragem suficiente para chegar até o rei Acabes e proferir as palavras: tu e a tua casa pecaram contra o Senhor. E assim os 144 mil estarão dando a mensagem de advertência ao mundo, desmascarando todo o sistema de Babilônia, todo o sistema do papado e todo o sistema da falsa liberdade religiosa promovida por outras igrejas. E não só, especial pela nossa igreja adventista do sétimo dia. Então, irmãos, aqui estamos. O homem do concerto de Deus, o Elias Joanás, e Cristo, o Elias incorporado, estará pronto para vencer a batalha, pronto para desmascarar a falsa liberdade religiosa, para desmascarar o papado e para batalhar juntamente com os eleitos, os 144 mil. Queridos, esta é a mensagem que espero que neste tempo do ajuntamento Deus possa abrir os seus olhos, dar-te o colírio para reconhecer a mensagem dita, a mensagem dada para este tempo. Esta mensagem da incorporação é uma mensagem que nunca se ouviu e jamais se ouvirá. É a mensagem da chuva seródia, é a mensagem do refrigério, mas muitos não
quererão ouvir esta mensagem, como está profetizada no livro de Isaías, capítulo 28. Queridos irmãos, este é o momento. Eu vou dar uma citação do Espírito de Profecia, no livro Eventos Finais, com o tema O Alto Clamor. A irmã White dá a seguinte profecia: nas igrejas adventistas do sétimo dia deverá haver uma admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não fluirá sobre os que não se tenham humilhado perante Deus pela confissão e arrependimento. Na manifestação deste poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles não verão senão alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir. Espero, eu oro para que não façam parte da maioria da classe numerosa que irão escorraçar essa mensagem, rejeitar essa mensagem e que estarão recebendo o sinal da besta. Lembrando que neste período, pelo Departamento de Liberdade Religiosa, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Departamento de Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos, estão ensinando que nós devemos amar os dominicanos de tal modo que eles nos amam. E nós não aprendemos assim. Nós fomos levantados como adventistas do sétimo dia para proclamar a queda do papado, os enganos satânicos nos últimos dias. Então, queridos irmãos, que Deus possa os abençoar, nos abençoar grandemente nesses últimos dias para compreendermos os eventos. Amém e amém.